No episódio de hoje a gente vai trabalhar na tampa. A gente vai limpar ela, lixar todas essas partes que foram aplicadas aí. Provavelmente foi usado um removedor pastoso para tirar a tinta. Então a gente tem que lixar ela muito bem lixada, porque senão pode ficar algum contaminante aí na hora que a gente for aplicar os primers e até mesmo a tinta. Pode ocasionar alguma coisa aí que faça com que a tinta dê uma reação, desculpa, dê uma reação e ela não tenha a sua cura perfeita. Então a gente tem que lixar ela por inteira, pelo menos a parte externa. A parte interna não tem necessidade porque ainda está com a tinta original. A gente vai lixando e aí, na medida do possível, a gente vai determinar o que a gente vai fazer na parte interna. Mas a parte externa a gente tem que lixar totalmente. Eu tenho falado em alguns vídeos aí passado que tinha um reparo que eu precisava fazer na tampa. Eu vou dar uma pausa e mostrar para vocês. Esse trechinho aqui que a gente tem que refazer. Então eu vou cortar aqui, vou tirar aqui onde está a marca com lá o que eu fiz aqui, ó. Vou cortar aqui, tirar esse trecho. E aí, como eu vou estar sem esses trechos aqui, eu consigo refazer a parte interna, fazer a soldagem que eu preciso fazer, depois eu construo esse pedacinho e faço a soldagem aqui no lugar. A parte de funilaria que a gente tem para fazer, que tem que fazer realmente, é esse pedaço aqui. Existe um outro trecho que eu já refiz, mas que eu não estou muito contente com ele. Mas eu vou estudar e no episódio de hoje a gente vai acompanhar tudo isso, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na parte interna, eu vou desmontar todas as peças que tem aqui dentro. Ela ainda está com as dobradiças, que são os parafusinhos chave 10. Eu vou tirar as duas dobradiças. Vou retirar esses pinos aqui, que aqui em cima vai um forro, e esse pino é encaixado no forro. Provavelmente isso aqui é original ainda. Eu vou tirar com o máximo de cuidado possível para entregar para o Johnny, porque os paralelos que a gente encontra hoje para comprar não tem a mesma qualidade do que esses originais. Se esses daqui forem originais, então eu vou tirar com o máximo de cuidado possível, sem quebrar, para que o Johnny possa reutilizar eles depois. Também tem que tirar aqui a dobradiça, a fechadura, e eu vou tirar o chicote elétrico para a gente poder fazer uma pintura mais tranquila. Não existe dificuldade depois em passar o chicote, ele está aqui dentro, ó. Não existe essa dificuldade, então eu vou tirar ele, vou tirar o chicote, depois ele vem por aqui, passa aqui por dentro e sai aqui na parte de cima. Depois, para passar o chicote é fácil, não tem grandes dificuldades para fazer isso não. Então a primeira parte que a gente vai fazer aqui é a desmontagem da parte interna da tampa. Pronto, o primeiro reparo está pronto e eu estou mostrando para vocês aí com a solda grossa ainda, para vocês terem uma noção de como fica antes da gente fazer o desbaste. Tudo isso aqui a gente vai tirar, vai desbastar. Mas eu fiz questão de mostrar assim, porque se por um acaso vocês encararem aí um trabalho que vocês vão fazer algum tipo de solda, ela nunca vai ficar perfeitinha, bonitinha logo de primeira. E em algumas partes a soldagem é um pouco mais complexa, então não fica tão perfeitinha logo de cara. Depois que isso aqui, que a gente desbastar tudo isso daqui, vai ficar, não vai aparecer quase nada aqui de solda, vai ficar quase na lata pura. Então a gente vai conseguir um bom acabamento. Vou tentar mostrar para vocês bem de pertinho os pontos, como é que ficam. E a gente tem que conseguir fazer isso aqui, ó, um em cima do outro, como se fosse um monte de moedinhas, uma em cima da outra. No caso aqui o soldador não foi bem sucedido. A solda ficou firme, lógico, vai aguentar e vai servir, mas o soldador aqui não foi bem sucedido na questão aparência, beleza? Mas depois que a gente desbastar isso aqui vai ficar tudo perfeito. Aqui embaixo também eu já fiz aqui o reparo. Eu fiz questão de deixar isso aqui maior porque depois eu vou desbastar isso aqui fazendo a curva certinho. Como vocês podem ver aqui, eu não consegui fazer a curva certinho porque é uma chapa que vem pra cá e depois ela vem dobrando pra cá. Pra eu conseguir fazer as curvas certinhas aqui, eu teria que fazer um monte de corte igual esse do meio. E eu preferi não fazer isso. Aqui no meio eu vou fazer um furo, depois fazer um ponto de solda. E quem vai dar o ângulo certinho é a chapa aqui de baixo, para ficar totalmente arredondado, para depois a borracha encaixar. Aqui nessas beiradinhas aqui ainda vai sair um pouquinho para dar um pouquinho mais de curva para acompanhar o desenho aqui, beleza? Esse reparo tá pronto, é só desbastar mesmo. E lembrando, por baixo eu pintei aqui com, deixa eu ver se eu melhoro o foco para vocês. E lembrando, por baixo eu pintei com tinta de zinco para ficar protegido.
Beleza? Então, com esse reparo aqui finalizado, eu vou refazer o outro reparo, a outra parte que eu fiz que eu não gostei do trabalho. O reparo que eu falei para vocês que eu não estava contente, é um reparo que a gente fez há muito tempo atrás, nessa parte aqui, que a gente encontrou um monte de massa, que eu falei que era um serviço, acho que eu usei a palavra porco. É um serviço mal feito, da forma que ninguém, acredito que ninguém contrate para ninguém fazer o serviço dessa forma. Mas isso aí fica para aquele vídeo, que a gente não vai ficar comentando a respeito disso, beleza? O que não estava me satisfazendo era o trabalho que eu tinha feito aqui, o pedaço que eu tinha reconstruído aqui porque tinha sido mal feito. Estava muito fundo, então eu não estava gostando daquele trabalho, e se eu continuasse daquele jeito ia pegar muita massa também, ia ficar quase que igual o que já estava aí. E não é esse o objetivo, nunca foi isso, não foi isso que eu mostrei em todos os vídeos que a gente fez a respeito do carro do Johnny e de tudo que a gente tem falado aí de como proceder para fazer o trabalho da forma certa. Então eu tirei o pedaço é esse daqui, ó. Vocês podem ver aqui está a emenda que a gente fez, eu fiz a emenda aqui nesse ponto e ele empenou essa parte. Então eu tirei aqui em cima, próximo do vinco, porque aqui quando eu soldar aqui, ó, a possibilidade de empenar é bem menos, porque aqui já tem uma curva, então existe uma resistência maior aqui nesse trecho. Por isso que eu optei por cortar nesse ponto aqui. Deixa eu tirar aqui a peça para vocês verem. Que eu optei por cortar nesse ponto, que a possibilidade de empeno aqui é bem menor. Aqui sim a gente pode ter um empeno um pouco maior, mas eu vou fazer bem devagar aqui para que o empeno aqui seja o mínimo possível. Beleza? Então eu tirei o reparo fora, eu acertei aqui. A gente vai ter que aplicar um pouquinho de massa aqui para corrigir esses pequenos defeitos, mas o grande fundo que tinha aqui, o grande defeito que tinha aqui, eu consegui tirar e sanar. Por isso que eu tirei a peça fora para fazer o reparo e acertar a peça. Como vocês podem ver, eu já pintei com tinta de zinco aqui a parte interna. Aqui também é um pedaço que a gente tinha refeito porque estava podre essa parte. Mas aqui é uma parte interna, eu não preciso desbastar a parte dos pontos de solda aqui. Vocês podem ver que eu apliquei a tinta de zinco aqui nessa parte e na parte interna aqui também do reparo a gente já aplicou. A tinta está terminando de secar, toda essa parte aqui está seca, esse pedaço aqui está úmido ainda. E assim que secar, eu já vou começar a soldar esse pedaço no lugar para a gente já poder resolver esse problema que estava me incomodando muito. Bom, como vocês viram aí nas partes que a gente já mostrou, aquele remendinho que a gente fez na calha do vidro, e aqui o reparo que a gente tirou e refez de novo. Aqui no meio, infelizmente ficou fundo mesmo, não consegui voltar, e aqui nesse ponto ele empenou um pouquinho. Agora aqui a gente pode fazer o nivelamento dessa parte com a massa. Nesse caso aqui, por exemplo, aqui a gente fez a emenda que eu tinha cortado aqui bem no desenho, e vocês podem observar que nem aparece a soldagem. Eu limpei com um disco flap e depois vocês vê esses arranhados aqui, são a lima, que eu refiz aqui o desenho com a lima. Então vocês podem ver que aqui a soldagem ficou muito boa, ficou muito bom o trabalho aqui. Se toda a peça tivesse ficado dessa forma, era só aplicar o Prime PU que não teria problema nenhum. Nada contra a massa, a gente já falou em diversos vídeos que a massa veio simplesmente para nos ajudar. É nesses casos aqui que a massa entra agora para fazer o trabalho dela de alinhamento que a gente não conseguiu, ou por N motivos ficou desalinhado, como aqui no meio que ficou fundo mesmo e aqui que deu uma pequena empenada. Então a gente vai fazer uma camada de massa aqui, vai fazer o nivelamento e vai aplicar. Se todo o trabalho ficasse assim, a gente não precisaria usar massa, por conta que aqui ficou muito bom o trabalho aqui da soldagem. Vocês podem ver que não existe a marca, nem aqui no ponto onde eu cortei, nem aqui, ó. Não tem a marca da solda. Então aqui era só aplicar o Prime PU
e o Prime PU que estaria resolvido o problema. Mas fatores igual a esse daqui, caso circunstâncias igual a essa que acontece, e a gente agora pode usar a massa. Por que eu digo que agora a gente pode usar a massa? Porque eu sei a funilaria que eu fiz, que eu procurei fazer aqui 100% de nivelamento, de colocar a peça 100% reta com o processo de soldagem. Infelizmente aqui ficou fundo e aqui ficou fundo, mas eu sei que eu troquei a peça e eu fiz o melhor que eu pude. Então agora eu posso fazer o acabamento com a massa, que eu não vou ter problema nenhum aqui, porque eu sei a funilaria que foi feita por baixo. Esse que é o grande problema. Não se faz a funilaria por baixo, faz qualquer coisa, apenas uma base para que a massa seja aplicada em cima e ela possa ficar ali em cima daquela suposta chapa soldada, para que ela tenha uma base para ela não quebrar ou não afundar. Esse que é o grande problema que acontece aí, que todo mundo tem acompanhado, e aí se usa a massa para fazer esse tipo de trabalho, se isso a gente pode chamar de trabalho. O lance aqui é que eu sei a funilaria que foi feita por baixo, eu refiz o pedaço, eu acertei o pedaço, coloquei da melhor forma possível, mas infelizmente aconteceu aqui um probleminha, e aqui também agora a gente consegue fazer o nivelamento. Agora a gente pode fazer o nivelamento com o uso da massa. Antes de aplicar a massa, a gente vai limpar a tampa por completo. Como vocês podem ver aqui, ela foi descascada e eu acredito que foi usado sim um removedor pastoso. Então toda a tampa tem que ficar na chapa assim, para a gente ter a certeza absoluta que todo o resíduo aí de materiais antigos e um provável removedor pastoso seja retirado, para que a gente não tenha problemas no futuro no momento da aplicação dos primers. A decisão de remover toda a tinta de uma carroceria de um carro só se for extremamente necessário, se não tiver outra solução a não ser remover a tinta de toda a carroceria do carro. Se tiver trincos na pintura, se houver qualquer outro tipo de dano na pintura, aí sim é necessária a remoção de toda a tinta. Caso contrário, não é aconselhável fazer a remoção da tinta, porque todo o material que foi aplicado pelo fabricante é de excelente qualidade. Até para remover é bastante difícil. Quando se usa o removedor pastoso e se aplica na peça, tem que aguardar o tempo dele lá de reação, que é de 20 a 30 minutos, e depois tem que remover ele totalmente. Para vocês terem uma ideia, eu limpei essa parte aqui e até mais ou menos aquela parte ali da parte da tampa aqui, ó, da parte superior da tampa. Eu tô quase que a tarde inteira só para fazer esse pedacinho. Depois que o removedor pastoso seca na peça, fica muito mais difícil retirar ele da peça. Parece que ele forma uma casca muito dura que impede que a gente consiga tirar a tinta, que impede que a gente consiga retirar ele do lugar. Parece que ele forma uma casca aqui que adere a todo o material que tinha aqui, que não quer sair de jeito nenhum. Então, aplicou o removedor pastoso, esperou o tempo dele de reação, tem que retirar ele totalmente. Se deixar ele secar, fica muito difícil de retirar ele depois da peça. Dá um trabalho danado. A mão de obra em si para retirar tudo isso é muito grande e muito desgastante. Aqui vocês podem perceber, ó, deixa eu melhorar o foco aqui, que eu até esquentei com o meu soprador térmico para conseguir tirar um pouco do excesso, e mesmo assim fica muito difícil de retirar. Aqui não tem jeito, não tem outra coisa a não ser a gente fazer o que? Retirar todo esse material que está aplicado aqui, que foi tentado retirar aí com o removedor pastoso, e o ciclo lá do removedor pastoso não foi obedecido e não foi retirado no tempo correto. Então aqui para mim gera uma demanda de trabalho absurda. Isso vai atrasar bastante o meu trabalho no carro do Johnny e a minha previsão de entrega do carro para o Johnny. Eu não contava com esse artifício de estar tão petrificado, vamos dizer assim, esse removedor pastoso aqui na peça, e isso vai dar um trabalho muito grande para tirar. Eu já tirei aqui, então, como eu disse, metade
da parte aqui do fundo da tampa, da parte superior já cheguei até a metade, ainda tem uns defeitos aqui para corrigir. E então essa parte aqui de retirada desse material vai gerar vai dar um bom trabalho e vai atrasar bastante aqui na entrega do carro pro Johnny. Eu não contava com isso, mas infelizmente isso está fora do meu controle. O que me resta aqui é continuar trabalhando para retirar todo esse material que está aí sobre a tampa. Ironicamente, aquilo que eu sempre falo no vídeo do meu carro, que o lixamento com água, onde existe chapa exposta, eu só faço no meu carro. Ironicamente, eu tive que fazer aqui na tampa do carro do Johnny. Foi o único jeito que eu consegui. Eu testei vários jeitos, com a escova de aço na esmerilhadeira. O soprador térmico ajudou bastante a tirar as camadas de tintas que estavam por cima, para poder fazer a raspagem da tinta velha, onde foi aplicado o removedor pastoso, mas para fazer uma boa limpeza, inclusive onde existia pontos de ferrugem, que saiu até que bem fácil, somente com a lixa e, aliás, fazendo o lixamento com água. Eu sempre digo que eu não vou fazer isso em carro de cliente, mas nesse caso foi o único jeito, foi a única forma que eu encontrei e que realmente foi eficaz 100% aí na remoção da tinta. Muitas partes ficaram com o fundo fosfatizante de fábrica, eu deixei, porque são partes onde não foi aplicado o removedor pastoso. Então essas partes eu pude deixar, mas eu lixei tanto essa tampa, limpei tanto essa tampa, que eu acredito que não exista vestígios nenhum de removedor pastoso. Nessa parte aqui em cima, como vocês podem ver, existe essa parte verde aqui. Isso aqui é um fundo de fosfatizante de fábrica. E nas outras partes aqui embaixo, onde existia bastante ponto de ferrugem, eu tirei todos os pontos de ferrugem, apliquei o Line Fox e ele está protegendo aqui agora a chapa. Ainda existem pequenos pontos que a gente precisa fazer um lixamento mais pontual, em algumas partes de mais, digamos assim, mais atenção, mas na maioria eu consegui limpar, fazer toda a limpeza da tampa e agora a gente já consegue preparar ela para fazer a aplicação do novo Wash Prime, do novo Prime depois para pintura. Só que eu vou fazer de uma maneira diferente para aplicar esses produtos. O que eu vou fazer? Eu vou montar a tampa no lugar do carro. Eu vou primeiro alinhar toda a tampa, todas as laterais. Vai ter que alinhar muita coisa. Então eu vou deixar ela completamente alinhada. E só depois eu vou aplicar os produtos nela com ela montada no carro. Por quê? Porque isso aí vai evitar que eu tenha que bater nela depois para fazer qualquer acerto. Ficar mexendo nela nos parafusos para fazer a regulagem. E eu não quero, depois que eu regular ela, que ela estiver totalmente alinhada com a carroceria do carro, eu não quero mais fazer nenhuma dessas partes de ter que alinhar, mexer em parafuso ou ter que rebater alguma parte. Então eu quero deixar ela totalmente alinhada para depois fazer a aplicação aí do Wash Prime e Prime PU. Tanto na parte interna quanto na parte externa. Eu estava conversando com meu amigo Fábio, lá da SP Color, e a respeito da qual seria o processo correto aqui. Ele me informou que é o seguinte: eu passei para ele que era uma tampa de um carro que foi pintado com uma tinta poliéster. Tinta poliéster usa verniz em cima. E ela vai ser colocada num carro que vai receber a tinta PU. A tinta PU não usa o verniz em cima. Ele me disse o seguinte, me passou o processo da seguinte forma:
Se não houver nenhum tipo de funilaria na tampa, for apenas uma pintura, o que tem que se fazer é fazer um bom lixamento na tampa, retirar todo o verniz somente, fazer um lixamento do verniz e depois aplicar a tinta PU em cima, que não vai ter problema nenhum. O que pode causar reação são vestígios de verniz da tinta antiga e que pode dar reação do PU. Então, fazendo um bom lixamento do verniz e uma boa limpeza, pode se aplicar o primer PU em cima. Beleza? Como no nosso caso aqui tem parte de funilaria, o que a gente vai fazer? Eu vou isolar a tampa inteira com o wash primer. No caso eu vou usar aqui o preto fosco vinílico, por um simples fato de uma melhor visualização, porque ele é preto. E depois eu vou fazer a aplicação do primer PU por cima e depois vai ser feita a aplicação da tinta PU. Beleza? Então num procedimento apenas de uma pintura, de uma troca de tinta, vamos dizer assim, de poliéster para PU, apenas lixar o verniz que é aplicado sobre o poliéster e depois fazer a aplicação da tinta PU. Se precisar primer também aplica, mas é esse o processo, apenas o lixamento do verniz. No nosso caso aqui a gente fez todo o lixamento, fez toda a limpeza e eu vou isolar a tampa inteira com o fosfatizante e depois eu vou fazer a aplicação do primer PU por dentro e por fora para ela ficar bem protegida aí, para na hora que ela for receber a tampa, receber a tinta PU, não haja problema. Depois que ela estiver bem alinhada no lugar, tudo certinho, fazer uma boa limpeza e aplicação desses dois primers. Bom, como vocês acompanharam aí, a gente conseguiu fazer o alinhamento da tampa. Depois de uma tarde inteira, uma manhã inteira, muitas tiradas e colocadas de tampa aí no lugar, a gente conseguiu fazer um alinhamento. Até que ficou muito bom, aliás, devido a tantas coisas que já aconteceram na traseira desse carro. Lateral que foi trocada, as batidas que ele sofreu, ele apanhou bastante na vida dele aí, mas a gente conseguiu reestruturar ele, vamos dizer assim, e conseguimos um bom alinhamento aí na traseira com a tampa agora. Beleza? Eu vou mostrar para vocês por que eu queria, por que eu optei, na verdade, de colocar a tampa no lugar, alinhar para depois pintar, aplicar os primers nela, com ela já no lugar, na carroceria alinhada. Por causa dessas coisas aqui, ó, que eu já sabia que isso ia acontecer. No tirar a tampa, ela é pesada e eu sabia que em algum momento ela ia escapar da minha mão e ia pegar e machucar partes de primer que a gente já tinha aplicado. Então eu já sabia que isso ia acontecer. E contando com isso, foi por isso que eu optei por colocar a tampa no lugar para fazer o alinhamento, para depois fazer a aplicação dos primers aí na parte interna e na parte externa. Beleza? Então foi por conta dessas coisinhas aqui que vai acontecer mesmo. É bem difícil você montar uma peça e algo desse tipo não acontecer. Se não acontecer, muito bom. Se acontecer, a gente faz o reparo, como a gente vai fazer aqui. Eu vou lixar essa parte aqui, nivelar ela e fazer uma camada de primer aqui em cima para fazer o nivelamento. Outra coisa que a gente não tem informação e eu procurei para fazer a montagem aqui é o lado da montagem do pé aqui, vamos dizer assim, da base da haste do amortecedor da tampa. Essa haste, essa base, ela é de tamanho diferente. A parte de cima é menor e a parte de baixo é mais longa. E a parte mais curta aqui no carro do Johnny, que deu o melhor alinhamento, ficou pro lado de cima. Eu não sei se isso é o original, se era montado assim, mas aqui no carro do Johnny ficou melhor desta forma, com a parte menor pro lado de cima. Beleza? Então tá aí explicado por que eu optei por fazer a montagem da tampa no lugar para depois fazer a aplicação dos primers. A gente já terminou vários vídeos dele mostrando a parte da frente e hoje a gente vai encerrar o vídeo mostrando a parte de trás. Na semana que vem a gente vai corrigir os defeitinhos que ela tem, aplicar os primers e fazer o lixamento. Se tudo correr bem e não aparecer defeito nenhum, digamos assim que o carro está praticamente
pronto para ir embora. Nós chegamos a 96% do nosso trabalho e aí é só corrigir pequenas coisinhas, montar as rodas que o Johnny retirou para levar no borracheiro para limpar, porque elas estavam vazando, e isso já foi corrigido, então elas estão prontas para montar no lugar. Depois que a tampa estiver finalizada, que é a última peça aí do quebra-cabeça que precisa fazer a aplicação dos primers, a gente considera que o carro está praticamente pronto para ir embora. Beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham os vídeos. Muito obrigado àqueles que estão inscritos no canal. E que deixem os comentários nos vídeos aí. Como eu sempre digo, isso é muito valioso. Mesmo. Muito obrigado então a vocês. Muito obrigado a Deus, que é quem faz tudo isso aqui se tornar possível. E na próxima quinta-feira a gente volta aí com a parte da preparação da tampa, aplicação no Prime na tampa e nas outras partes da carroceria do carro também. Beleza? Muito obrigado e até quinta-feira que vem.